Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos conversar com um amigo, o professor Josivan Guedes de Lima, da Universidade Federal do Piauí. Ele é coordenador da licenciatura em filosofia da universidade, é professor também no programa de pós-graduação em filosofia, mestrado e doutorado, e professor do programa de pós-graduação em ciências políticas, mestrado na mesma universidade. Professor Josivan, ele tem algumas obras escritas sobre um tema muito interessante, que é o Kant. Essa obra, eu vou deixar um link, inclusive, ele tem a versão impressa, eu estou aqui no iPad com a versão digital, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque essa obra é em formato aberto, então você pode acessar, né, tanto essa obra quanto outra obra sobre teoria da justiça em Kant, e você pode ter acesso, baixar no seu computador e dar uma lida. Vou passar a palavra para o Conrado, para ele dar as boas-vindas para o nosso convidado e começar o nosso bate-papo. Boa noite, Josivan. Boa noite, Prazer, Conrado. prazer enorme te conhecer. Já conhecia de nome, né? E é uma satisfação enorme assim a gente poder conversar contigo, e que tu tragas para nós um pouco da tua experiência acadêmica. Eu achei assim sensacional, né, lendo o título do teu livro. Primeiro eu quero te cumprimentar também, não só pela obra, mas também por ela ser aberta. Isso é uma coisa que Uhum, me agrada muito, assim, fica muito democrático, com acesso bem amplo. E eu achei muito interessante, Josivan, assim, vários aspectos, né? A teoria da justiça de Immanuel Kant, esfera pública e reconstrução social da normatividade. Eu achei esse tema extremamente instigante, porque juntou várias coisas ali que me interessa muito. A teoria justiça em Kant, a questão da esfera pública, né? E aí a gente entra assim numa série de elucubrações aqui, o que o Josivan quer, onde é que ele vai, o que ele está tecendo aqui. Então essa é a curiosidade. E também, como a gente conversava um pouquinho antes de começar a gravação, a respeito da tua experiência com o alemão e com a Alemanha, né? Eu acho que isso também é um assunto bem interessante, ainda mais que nós vamos falar em Kant, né? Então, vamos começar. Eu já te encaminho, Josivan, exatamente assim, ó, essa questão. Eu gostaria que tu falasse um pouco desta. Primeiro, talvez, eu acho que é da própria obra, né? A gente pode depois entrar nesses aspectos mais assim particulares, porque eu estou muito curioso para saber como é que tu construíste a tua tese. Essa questão da razão pública, da esfera pública, ela me chama muito atenção, assim, né? O uso público da razão pública, essas coisas todas aí, assim, como é que tu lida com isso aí tudo, né? Trazendo um pouco de Rawls aí também. Então tá com você a palavra aí, vamos seguir. Ok. Muito obrigado, Leandro, pelo convite. Inclusive, fomos contemporâneos do doutorado na PUC, né? E vi que você se doutorou já concluiu, né, o seu doutorado, e parabenizo. E o professor Conrado não conhecia, assim, não em contato, né, apenas via a partir do canal do Leandro, né, seus comentários e suas intervenções, e pelo bate-papo prévio que nós tivemos, é um prazer também conhecer, né. Bom, eu vou falar, só inverter aqui e começar a falar desse contato com filósofos alemães, né, e depois a gente pode passar para uma questão mais densa, vinculada ao livro, de como eu propus essa tese, né, de repensar a justiça em Kant para além de um modelo clássico que há de pensar a justiça apenas vinculada a essa ideia de liberdade inata, né, em Kant. Se você pega livros como Ideia de Justiça em Kant, do professor Salgado, da UFMG, né, você tem ali a justiça em Kant articulada na ideia de liberdade e, consequentemente, igualdade, né, mas a liberdade no sentido inato, né, o próprio Kant diz
nas suas obras a ideia de Freiheit als Idee, né, a liberdade como ideia, né, da razão. Então, quando eu lia para a minha tese, estudava para, né, fazer a tese, consubstanciar as hipóteses, eu pensei, bom, pelo meu caminho de pesquisa, que penso em justiça social, eu vou tensionar aqui trazer essa dimensão social para a justiça kantiana, né? Então, isso culminou na tese, daqui a pouco eu apresento ali os pontos principais do que eu pretendo aqui, né, com 3 modelos normativos de justiça em Kant. E aí, professor Conrado e professor Leandro, né, o meu contato com Kant se deu desde a graduação, né. Eu sou do Ceará, né, então um tempo que eu estudei para ser padre, e ali você tinha muito tempo para estudar, e eu fazia leituras em vários teóricos, mas depois tudo foi concorrendo para pensar a filosofia do direito, teorias da justiça e dos autores, um debate ali entre Kant e Hegel. Esse debate sempre me acompanhou, inclusive pensando a recepção contemporânea, né? Desde um Rawls, um Habermas e mais atualmente Honneth e Rainer Forst. São, sobretudo, os projetos que eu tenho tensionado, né? Vão muito em Honneth e Rainer Forst. E aí você tem justamente um débito, né? Honneth em relação a Hegel e Forst em relação a Kant. Então, os 2 pilares ali, Kant e Hegel, desse debate entre moralidade e eticidade, né? E depois a recepção contemporânea disso, né? E gosto também muito dos contratualistas, né? O Leandro deve ter feito uma cadeira excelente com o professor Tadeu Weber, e ele, não sei se ele fez essa disciplina de contratualismo, mas no tempo eu fiquei encantado e estudei bastante sobretudo Hobbes e Locke, né? Menos Rousseau, mas sobretudo Hobbes e Locke, mesmo entendendo ali que Kant tem uma dívida com Rousseau, mas eu fui sobretudo no debate entre justnaturalismo e justpositivismo em Hobbes, por exemplo, inclusive eu tenho artigos produzidos nisso, né? Então, esse espectro da justiça, e depois eu fui cada vez mais focando nesse debate Kant-Hegel. Na graduação, eu estudei Direito Internacional, fiz um estudo comparativo com o modelo kantiano, que é um modelo mais normativista, né? No sentido de apostar no ideal de paz perpétua e apresentar as condições para tal, né? E o debate hegeliano em torno das relações internacionais já dizia, olha, aquilo que Kant pensou como paz perpétua, isso é uma espécie de fantasmagoria, isso não acontece, né? Então, porque o que o Kant fala de uma Liga das Nações ou um Feudo Pacificum, isso dependeria de anuências subjetivas dos Estados, por motivos religiosos, etc. Não há nenhum dever que sobrecaia para que o Estado faça adesão a determinada liga. Então, isso é um negócio muito vulnerável que Kant propôs, né? E o próprio Kant ele estava ciente que havia uma coisa que poderia ter implicações fortes para essa adesão dos estados na ideia de uma federação de estados de povos livres, que era a questão da soberania, né? Então, como é que fica a formação de uma liga de estados ou uma federação com a soberania, né? Então, isso poderia fazer com que o Estado, aderindo a essa federação de Estados livres, ele diminuísse a sua soberania. Então, esse é um ponto que o próprio Kant vislumbrava das impossibilidades de formar essa federação de Estados livres, e o próprio Hegel também apontava essa dimensão mais contingente e vulnerável disso. Aí, isso na graduação, eu já vislumbrei esse diálogo no âmbito das relações internacionais. O percurso seguinte foi, eu ingressei na Universidade Federal do Ceará como mestrando, e lá fui orientado pelo professor, eu estava até dizendo, parece muito com o seu nome, né? Konrad Kurz. No caso lá era o professor Konrad Utz, um alemão, fez concurso para a Federal do Ceará, ainda hoje é professor lá, e ele me orientou numa dissertação que culminou no livro, inclusive também está disponível para o público, que é A Teoria Kantiana das Relações Internacionais, onde eu faço aqui uma hipótese, no sentido aqui grego de hipóteses, uma pequena tese, que a paz perpétua em Kant só se sustenta a partir de pressupostos morais, jurídicos e políticos. Se tirar esses 3 pilares, rui o projeto kantiano, né, de paz perpétua. É isso que eu tencionei defender
lá no mestrado e está publicado como livro. Inclusive, recentemente, numa banca, uma professora da PUC disse que no curso de Relações Internacionais o livro está sendo utilizado, né? Acabou de iniciar um curso de Relações Internacionais aí na PUC do Rio Grande do Sul, né? Então, professor Conrado e professor Leandro, foi no mestrado, né, um debate mais focado nas relações internacionais em Kant. E ali teve um item que eu comecei a ponderar, era sobre o papel do cidadão nas relações internacionais, né? Na verdade, eu tinha feito isso já na graduação, onde eu peguei a ideia de cidadania em Kant e em Hegel e disse como esses atores funcionam, qual o seu papel dentro das relações internacionais. E em Hegel, eu, sobretudo observando ali o parágrafo 324 da Filosofia do Direito, que é uma obra ali de 1820, né, o Hegel defendia a soberania acima da cidadania, né, e ele diz que é uma espécie de dever ético sacrificar tudo para defender a soberania do Estado, como que defender o Estado é defender a si mesmo, né? E o Kant, em A Paz Perpétua, que é uma obra de 1795, né, dizia assim, olha, e veja que o Kant, obviamente, né, faleceu antes, né, 1804, não chegou a ler a obra de Hegel, mas pelas inquietações do próprio contexto europeu, colonialista, etc., tudo aquilo que ficou como as manchas na Europa, o Kant se perguntava que direito tem um Estado de conduzir compelidamente, forçosamente, o cidadão à guerra, né? E os príncipes mandam os cidadãos para a guerra e ficam nos seus palacetes, né, fazendo suas festas, enquanto as pessoas, né, são trucidadas na guerra, né? Então, essas polarizações, enquanto Kant, né, vê essa dimensão mais, eu poderia dizer, de dignidade humana, inclusive se você olha os artigos preliminares da paz perpétua, tem tudo ali para não haver o uso de indivíduos em guerra, que é uma espécie de instrumentalização, né? Sobretudo, essa defesa mais veemente da vida, né? E não só em questão de guerra, né? Nós sabemos bem, se a gente olha a doutrina do direito de Kant, o Kant, quando vai falar da possibilidade de pena de morte, por exemplo, você tem ali a pena de morte em duas possibilidades. Uma que é o parricídio, que aqui o parricídio, no sentido semântico, é no sentido de afetar e contra o Estado. Inclusive, ele cita um nobre escocês da época, o Balmerino, que se insurgiu contra o Estado e recebeu a pena de morte, né, como paga, né? E a outra é no caso da vida, né? Então, Kant dizia que se alguém tira a vida de outra pessoa, essa pessoa tem que, né, claro, no seu devido contexto, né, kantiano, né, a única coisa aí é receber não tem outra medida, né, é a pena de morte. Então, o Estado e a vida como sagradas. Ao mesmo tempo, você pode entrar aqui num rol de contradições, né, porque a pena de morte seria também instrumentalizar. Então, é por isso que a gente não pode deusar nenhum autor, né. E isso começou a eu ir pensando, bom, eu tenho que ver os aspectos positivos, né, no sentido aqui do próprio alemão de Vorteil, né, as vantagens, mas também a Nachteil, né, a desvantagem desse teórico, né. E eu fui fazer desse balanço crítico Kant e Hegel, passei na minha dissertação a tematizar as relações internacionais em Kant, não perdendo de fundo esse debate com Hegel acerca das relações internacionais, e foi um tempo que eu fui ao FMG fazer um breve estágio pelo PROCAD, que era um programa de cooperação acadêmica, Federal do Ceará e Federal de Minas, que foi a Belo Horizonte. Depois, um PROCAD, eu fui em 2010, para a PUC, do Rio Grande do Sul. Saí de Fortaleza, acho que vocês devem conhecer Fortaleza, em agosto, dia 13 de agosto, ainda lembro, com 30 graus. E agosto, no sul, faz muito frio, cheguei e estavam 3 graus, né? Então, foi o meu primeiro baque, assim, mas, como já disse antes, né, depois fiquei 6 anos contando pós-doc, contando doutorado, e como a minha esposa e as filhas são de Porto Alegre, eu já estou, né, com os pés bem fincados ali em Porto Alegre, né? Mas o primeiro contato foi esse de enfrentar o frio, etc., toda a adaptação. Então, em 2010, eu fiz esse PROCAD, eu era mestrando na Federal do Ceará e fiz na PUC do Rio Grande do Sul.
E lá conheci o professor Tadeu V, Benito Amar, todos esses professores, Ricardo Tim, né, que também foram, não sei se o professor Conrado estudou na PUC, mas o Leandro sim, foram professores de vocês também, né? Ou mantém interlocuções, o Draito, né? Todas essas figuras que a gente admira e respeita bastante, né? E o Agemiro Bavaresco, que fez uma tese na França sobre a opinião pública em Hegel, né, na Sorbonne, e aí eu apresentei uma ideia, né, para o doutorado, e seria a opinião pública em Kant. E ele também trabalha com esse debate, me aceitou, submeti o projeto, foi bem selecionado, e aí iniciei em 2012 o meu doutorado, né? E eu penso que não haveria lugar melhor, por todo o debate, inclusive isso que o professor Conrado falou de reconstrução social da normatividade em Kant, que para aqueles que trabalham com Kant mais hermético pode estranhar, isso veio justamente dos debates nas disciplinas, onde se tensionava um debate forte com teoria crítica. Eu dizia assim, bom, a teoria crítica me parece muito obsessiva com a influência hegeliana, né? Mas e Kant? Por que a teoria crítica deixa o Kant pelo caminho? Né? Então, nas aulas do Sobotka, do Nietamar, eu me perguntava sobre isso, por isso que eu tensionei na tese de doutorado, que culminou no livro, a repensar essas perspectivas de justiça em Kant. Há uma perspectiva mais clássica, né, que a gente coloca que eu chamo no meu livro de metafísico transcendental, no sentido mesmo metafísico de metatafisicar aquilo que está para além da physis, né? E transcendental no sentido aqui de mental, né? Não é no sentido transcendente religioso, né? Porque em Kant eu digo que é uma espécie de logonomia, as normas são pensadas a partir da ideia de racionalidade, né? O Leandro disse que estava lendo o livro, acho que na introdução ele já percebeu, né? Então, essa fundamentação logonômica passa justamente no primeiro modelo metafísico transcendental, e esse transcendental tem a ver aqui com a priori, né? Como o Kant diz, os gregos erraram em se perguntar pelo ser sem pensar as condições de possibilidade de pensar o ser. Né? Então, essa reviravolta, que a gente chama de reviravolta copernicana, um giro transcendental, põe a razão, né? E aí é toda o débito do iluminismo perante Kant, né? Você tem justamente a ideia de a justiça calcada na ideia de liberdade, essa liberdade a priori, inata, né? Que é justamente o oposto do modelo mais hegeliano, não que no sentido de razão, porque ambos têm uma racionalidade forte, uma relação entre razão e história, né, uma ideia de progresso, uma ideia de teleologia em ambos, mas no sentido mais do método. O Kant, num primeiro sentido mais a priorista, né, essa liberdade, né, que ele mesmo coloca no livro, uma Freiheit als Idee, como uma espécie de farol normativo condutor, né? Inclusive, quando vai tratar da própria república, ele tem esses dois níveis, né? Um nível de uma república noumênica, ou república inteligível, e o nível de uma república fenomênica, e sendo que a inteligível, essa ideal, né, ela vai iluminar as repúblicas contingentes, né, as concretas, né? Então Kant tem muito essa, não só no campo teórico, de primeira crítica, mas também de segunda crítica, e nas obras mais políticas, antropológicas, etc., pragmáticas, você tem como que esses dois níveis, né? Ah, então, o ponto que eu cheguei a tensionar é como que até falava antes com vocês, uma deflação, né? Essa metafísica, essa justiça atrelada a essa metafísica da liberdade inata, né? Ela pode ter a vantagem no sentido que a liberdade é uma espécie de um direito natural, inalienável, então que ela ajuda como que a superar a possibilidade de leituras positivistas herméticas em Kant, né? Mas ao mesmo tempo ela sofre com um déficit de subjetividade, por isso que o meu segundo passo é pegar essa liberdade e apropriá-la em termos subjetivos de autonomia, e aí você já não tem mais uma liberdade enquanto ideia, né, inata, né, uma espécie de essencialismo, mas como isso é calcado em termos de subjetividade, e esse indivíduo que, a partir das suas máximas, que o Kant na fundamentação define como princípios subjetivos de ação,
isso é universalizado enquanto princípio prático de moralidade, né? Então você tem o que eu chamo de engendramento normativo, uma construção normativa que agora há um protagonista de carne e osso que é o sujeito. Não é uma liberdade meramente inata. É uma mesma liberdade, no meu entendimento, entretanto, apropriada subjetivamente. Então, é para dizer, agora, você, Conrado, você, Leandro, enquanto agentes normativos dentro de uma dada comunidade, vocês têm que agir bem moralmente. E como é que você vai agir corretamente? A partir de um procedimento de universalização, que pega essas máximas, as suas intenções, né, e coloca isso em termos de universalização. Ora, tem um debate, inclusive no meu livro, no segundo capítulo, que eu tento uma moral social mitigada, né, que eu chamo de farra, né, fraca, para justamente dizer que há intérpretes como a professora Hössler, não é o autor, o Vittorio Hössler, é uma autora, né, salvo engano, da Holanda, um artigo muito bom que ela debate, inclusive, com o Honneth, fazendo críticas, dizendo que o Honneth, por essa linhagem hegeliana, ele não vislumbra questões sociais em Kant, fica tal qual Hegel, apenas dizendo que Kant é um formalista, subjetivista, solipsista, etc. E ela diz, olha, se pegarmos as próprias máximas, que são princípios subjetivos de ação, elas têm um conteúdo social. Porque se é subjetivo, eu, né, Josivan, o Conrado, o Leandro, todos nós, enquanto subjetividade, estamos, né, a falar até hermeneuticamente, né, engajados dentro da comunidade. A subjetividade não ex nihilo, não é do nada. Nós temos nossas histórias. Então, quando nós pensamos máximas e para universalizá-las, somos de carne e osso dentro de nossas perspectivas, das nossas formações, de famílias, etc. Então, as máximas têm essa ancoragem social, né? Então, esse foi um ponto que eu trouxe para a minha tese, essa ancoragem social, né? E o próprio Habermas, nos estudos sobre moralidade e eticidade, e também inclusão do outro em 96, ele diz assim, a gente não pode simplesmente, né, de modo raso, rasteiro, dizer que Kant é formalista e pronto, né? Porque se você pega esse processo, né, o procedimentalismo do imperativo categórico de universalização normativa, essas máximas, elas têm uma dimensão intersubjetiva forte, né? Porque você universaliza para quem? Não é para si, não volta para o próprio umbigo. Né? Você universaliza para uma dada comunidade, né? Esse é um ponto aqui, né? E o Habermas também dizia, e há outro ponto, ela não é simplesmente uma regra de ouro, de dizer o seguinte, olha, não faça isso ao outro para que o outro não faça também a ti. Porque quando eu digo, olha, eu não vou fazer isso ao Conrado, ao Leandro, porque eu não quero que eles façam a mim, aí não há um imperativo categórico, há um imperativo como que hipotético e pragmático, uma relação meio e fim. Eu vou tratá-los assim, com medo que vocês, né, não façam o mesmo, né, comigo. Então, o ponto de partida e de volta é o próprio sujeito, né? Em Kant, não. Você pensa esse processo, né? É o seguinte, independentemente se eu tenho uma boa relação ou não com o Conrado, com o Leandro, eu devo agir corretamente, né? Independente das vantagens que eu venho a obter, né? Então, para Habermas tem essa perspectiva de um universalismo, que é mais forte, um deontologismo que tem esse lado bom de você não ficar num jogo de barganha, um toma lá da cá, tipo, eu vou agir bem com vocês porque eu quero um retorno também bom, né? E a gente vê como é a nossa política atualmente, por isso que é urgente, né? É premente pensar a relação entre ética e política, sobretudo no nosso país, né? Que aí o próprio Rawls também entraria numa discussão, né, sobre a questão de institucional, né, anti-barganha, né? E no caso aqui, voltando a Kant, essa moralidade tem toda essa carga subjetiva e de autonomia, o que eu chamo de autorresponsabilização normativa. E aqui entra o campo ético. Porque a questão normativa para Kant, você pode seguir normas por uma questão coercitiva de direito ou uma questão autorreflexiva ética nessa relação ética e direito, né? Então é um exemplo, se tem um semáforo, eu sei ali se eu posso passar e no vermelho posso matar alguém, colocar a vida de alguém em risco.
Não é preciso uma regra jurídica, não é preciso uma normatividade externa para me dizer isso. Eu posso fazer isso pela uma questão ética, que o Kant vai dizer de justamente autorreflexão. Então, por isso que o meu segundo modelo que eu proponho de repensar a justiça em Kant, que no primeiro momento era essa liberdade inata, ela tem toda essa carga que eu chamo de autorresponsabilização normativa, professor Conrado e Leandro. E em síntese, a dimensão ética que tanto precisamos. Agora, quando falhamos nessa dimensão ética, sobrevém sobre nós o império da lei, né, que vem um âmbito da coerção. O próprio Kant, na introdução do doutrina do direito, é muito claro com isso. Né? Você tem as legislações externas e você tem um campo ético, né, a legislação interna. Né? Então, se você não tem essa legislação interna, que nós traduzimos como autonomia, autônomos, aí isso é complicado. Se você é heteronomia, se você tem relação de dependência, se você, aí já chego aqui em Was ist Aufklärung, a ideia de o que é esclarecimento, o iluminismo, como outros traduzem, se você não passa para a maioridade crítica da razão, para o uso da autonomia, né, se você está na menoridade crítica, como diz Kant, seja por medo ou por covardia, isso é problemático. Né? Por isso que entra um outro tema, inclusive eu tenho um artigo publicado também com isso, em parceria, o tema da educação. Educar para a autonomia é fundamental. Né? Então, quanto menos autonomia, mais manipulações, né? Seja em nível mais das micro-relações ou em nível mais macro, ou em nível de um Estado. Né? Então, as pessoas são facilmente manipuláveis. Por isso que o próprio Kant, esse tema da educação, ele fazia críticas, quando tratava do direito cosmopolita, né, veementes aos estados, às potências europeias do tempo, né, que gastavam em guerra em vez de investir na educação. Né? Então, Kant dizia, olha, essas potências, né, vão para a Ásia, né, vão para a África, para as Américas, e lá elas tomam um direito de visita, né, como um direito de conquista, levando todas as atrocidades. O nosso próprio Brasil, nós sabemos, né, de todo o processo colonizatório que nós tivemos e as marcas disso. Eu estive no meu pós-doc, estive na Angola, e Angola também, que esteve até, salvo engano, em 1954, sob domínio português, até hoje luta para se tornar uma democracia. Então, nós sabemos de todos os resquícios, de tudo que é ruim que esses processos deixam às pessoas, aos povos, às marcas. Né? E eu penso que, inclusive, no nosso país nós temos ainda isso. Né? Mas voltando ao ponto, Kant diz assim, então leva todas as sortes de atrocidades, né? E até ele usa uma expressão em A Paz Perpétua, né, que está traduzida como que bebem do injusto, do que é ruim, do que é injusto, como água. Né? Então, para eles, não dão a mínima em levar todas as atrocidades para essas pessoas, e o Kant diz, no dia seguinte estão ajoelhados rezando, levam as atrocidades, então as contradições. Né? Então, isso é importante dizer porque há sempre um artigo ou outro que tenta trazer esse elemento de Kant como racista, etc. Então, depende muito. Eu gosto de sempre ler um teórico, mesmo nas relações pessoais cotidianas, né, tentar ver essa dimensão mais integral da pessoa, e no caso aqui do teórico, ver de todos os lados. Né? Você não pode ir por uma questão de paixão e apenas ver um Kant, ou um Hegel, ou um Rawls, qualquer outro, né? Ou um teórico como Conrado, como Leandro, como um especista, ou racista, etc. Não, você tem que olhar a pessoa como todo, né? E no caso aqui do teórico, eu penso isso é de fundamental importância, né? Então, há sim um Kant, inclusive eu coloco nessa dimensão mais deflacionária da justiça que eu trabalho, no âmbito do cosmopolitismo, já tinha colocado no livro de 2015, A Teoria Kantiana das Relações Internacionais, um Kant muito preocupado com a situação do estrangeiro e dos povos colonizados, né? E o Kant crítico do seu tempo. Kant, então, é muito complicado, Conrado e Leandro, quando a teoria crítica, por exemplo, né, com essa obsessão hegeliana, ela diz o seguinte, então vamos seguir a metodologia reconstrutiva de Hegel, porque ela tem um embasamento histórico, a kantiana não serve porque ela é a priorista, etc. E você oblitera
todo o pensamento crítico, incisivo, contundente e prático de um Kant, né? Então você não vislumbra essas nuances, essas questões aqui que eu estou colocando, como por exemplo desse Kant que faz diagnóstico de época, que nós sabemos que é uma categoria fortíssima na teoria crítica e que delegam isso apenas como se fosse a Hegel, o teórico fundamental de fazer diagnóstico de época, né? Então, se você pega Marcos Nobre, etc., fazendo suas introduções, né, etc., sempre diagnóstico é Hegel, não é bem assim. Há em Kant também. Eu estou falando em Kant porque esse é o debate que eu trago, né, de graduação, mestrado e doutorado, e atualmente também tenciono isso. Então é muito complexo você vislumbrar apenas uma parte de um autor, e eu penso que Kant ele foi obliterado pela a forte crítica que Hegel fez à moralidade, né? Inclusive, se você pega no debate entre liberalismo e comunitarismo, aí os liberais, o Leandro deve trabalhar muito esse tema, né? Os liberais aí coloca já os deontologistas, então, né, são avesso aos contextos, né? O próprio Rainer Forst, quando coloca ali o contextos da justiça, né, em 94, ele coloca ali, olha, nós temos que, não é bem assim, nós temos que olhar essas polarizações, né? Esse negócio de dizer que os liberais são avessos ao contexto e os contextualistas, eles não têm essa dimensão principialista, não é bem assim, né? Então, por isso que o que eu tenciono no meu livro de tese é justamente essa mediania entre procedimentalismo e reconstrução normativa, né? Então, nós precisamos dessa dimensão principialista normativa, mas nós também precisamos estar dentro dos contextos. Nós não podemos ficar no 8 ou no 80. É como que, professores Leandro e Conrado, o debate entre normativismo e realismo político, né? O próprio Habermas, inclusive, recentemente eu produzi um artigo junto com o professor Delamar da UFSC, faz no campo de direitos humanos, etc. O Habermas, olha, não é bem assim, você não pode pegar como o realista pensa e o realista político e dizer, bom, no campo dos conflitos internacionais, então as questões vão ficar apenas entendidas relações de poder, né? Então, o que importa é o âmbito dominar, do poder, do conflito, etc. Né? Então, se a gente tira a dimensão utópica, o que será da gente? Então, pensando aqui, é uma utopia realista. A própria paz perpétua, como Kant diz, né? E aqui é uma dívida kantiana. Eu penso que os teóricos têm uma dívida com Kant em relação ao conceito de publicidade, Hannah Arendt, Habermas, Rawls, todos eles, e também com essa questão de paz, né? Inclusive, institucionalmente, nós sabemos que a Liga das Nações, né, depois da Primeira Guerra, tem toda uma questão que tem ali um arcabouço kantiano. Mas, no sentido teórico, professores Leandro e Conrado, eu penso que a paz perpétua de Kant ela continua muito viva nessa questão normativista de justamente dizer o seguinte para quem pensa muito em realismo político, de entender as relações internacionais apenas como uma espécie de diplomacias que podem ser frágeis e incorrer em conflitos, e dizer que é o poder pelo poder, a disputa, etc. Se a gente tira essa carga utópica, mas entretanto uma utopia realista, aí a gente pode viver sem esperança no mundo. Então o que eu penso é o seguinte, quando o próprio Kant diz assim, a paz perpétua, ele é até irônico, de fato, o próprio Kant diz isso, é apenas nos cemitérios. Mas o que eu quero colocar como paz perpétua é uma aproximação desse ideal, uma aproximação que é trabalhada no âmbito do direito, da política e, sobretudo, com o estabelecimento daquilo que é fundamental, o princípio que se chama um Estado republicano, um Estado de direito em linhas republicanas, né? Claro que depois o próprio Kant não pensou democracia, né? Os poucos traços que aparecem de democracia em Kant é o Kant dizendo que a democracia poderia significar um despotismo de uma maioria que decide sobre a minoria que perdeu ali, que não decide, mas isso é muito pouco para a gente dizer que Kant seria antidemocrático, porque no próprio republicanismo kantiano, quando você tem um republicanismo pensado com uma articulação, um equilíbrio normativo entre liberdade, lei e poder, é justamente você tem bases
de pensar a democracia, né? Mas o ponto, voltando, né, ao ponto, você vê que eu já falei em republicanismo, falei em poder, cosmopolitismo. Esse é o meu terceiro capítulo. É o Kant pé no chão, preocupado com essas questões. Pois eu ia, antes de te deixar avançar, até pela chave que tu deu agora, tá? Eu ia te perguntar o seguinte: você deu uma passeada pelo conceito de moral, pelo conceito de direito do Kant também, e pelo conceito, pelos conceitos políticos de Kant. Quando você fala que o imperativo categórico ele não é somente procedimentalista. Primeiro, me chamou a atenção a citação, acho que você fez do Habermas, né, dizendo que a universalização visa uma comunidade, né? Mas em que sentido? Ela não é uma comunidade situada na história. Ela é uma comunidade aqui também num plano também abstrato, ou num plano de racionalidade. Não é uma comunidade contextualizada, é exatamente algo que se desprende do contexto, né? Segundo, você acha que você dá esse pulo que é trazer o contexto, um dos pontos assim, um dos desafios que você tem, né, que você realmente propõe, é trazer o contexto para dentro da teoria do Kant e dizer, olha, isso aqui se situa historicamente, traz elementos contextualizados. Isso não é algo somente de Hegel, mas já estava em Kant também, né? E tem como se fazer isso. Então, primeiro, isso acontece também na moralidade, porque me parece, na política, talvez esse passo seja um pouquinho mais fácil de dar. Na moralidade, quando a gente começa a estudar ali a fundamentação da metafísica dos costumes, a crítica da razão prática, né? Parece que de fato, e que nem eu só estou problematizando, porque eu sei que tem, na própria tua obra, traz outros autores ali, né? Então, é que me parece, para mim, quando eu leio, que é um pouco, algo a priori mesmo, e desprendido do contexto, né? Então, essas máximas de agir, elas, de fato, né? Elas são desprendidas do contexto. Como é que você... E não visam uma comunidade, a não ser uma comunidade ideal, racional, né? Mas não uma comunidade de seres humanos situados na história. Como é que você me responderia isso aí? Sim. Leandro, você quer falar mais alguma coisa? Não, é só porque depois eu queria ver como é que tu faz isso na política, né? Porque, para mim, na moralidade já é bem difícil. Mas como é que você... Tá. Sobre a questão da moralidade, o primeiro, precisar desse conceito de máximas em Kant, né? Que está ali na fundamentação em 1795. Tem A uma nota de máxima rodapé, né? é isso. Tá, ela é um princípio subjetivo de ação, né? Então se pensar subjetividade, como eu disse, você pensa em pessoas concretas, né? E há um ponto aqui que é o pressuposto do que eu vou falar. Se a gente olhar a antropologia do ponto de vista pragmático, o Kant ele faz críticas contundentes a três tipos de egoísmos: o egoísmo lógico, o egoísmo estético e o egoísmo ético. Para você ter uma ideia, muito se fala em Kant como solipsista, etc., formalista, etc., nas alturas, e justamente esse é o ponto. O egoísmo estético, por exemplo, ele diz julgar uma obra de arte como se não tivesse outros para opinar. O egoísmo ético também passa por essa questão de como que você pensar uma dimensão da ação como se não existissem outras pessoas. Para o contexto de pandemia, por exemplo, é como se eu dissesse, não não quero saber dos outros, vou andar sem máscara, não vou colocar álcool gel, eu vou descumprir medidas, descumprir medidas profiláticas, etc., independentemente de norma, independentemente de qualquer perigo, eu não quero saber disso. Então, isso para Kant pode ser, aqui tem dizer termos honetianos, uma patologia, uma doença, porque você desrespeita justamente a comunidade no qual você está inserido. Então, quando você diz assim, a comunidade, você pode pensar nessa universalização normativa, a comunidade no sentido de reino dos fins, que é uma categoria que está lá em Kant, tipo, nós trabalhamos moralmente para melhorar o mundo, né? Fazendo boas ações, etc., né? Sendo virtuosos, você pode pensar várias questões e condicionamentos de ser ético.
mas nós passamos individualmente, né? Então, essa tarefa de reino dos fins, que o Kant entende como uma espécie de ligação sistemática de indivíduos que agem moralmente, isso é como que está no gênero humano. Isso e é uma ideia de progresso histórico. Então você tem essa dimensão como que dialética, né? Que você tem mais ou menos o acoplamento, no sentido que eu sou um ser histórico e eu ajo moralmente. Então, quando eu penso essa dimensão de máximos, que é um princípio subjetivo de ação, eu não vou apenas mentalizar para guardar para mim, mas é pensar o estrago que isso pode ser feito caso essa máxima seja universalizada, pode trazer um grande prejuízo ao mundo. Então, esse mundo, ele é o mundo concreto, é o mundo dos agentes morais, né? Porque, assim, se você pensa a moralidade kantiana desacoplada do mundo, né, e de fato um crítico tem como provar isso 100%, que ela não tem nenhuma inflexão social, que não tem nenhuma pertinência com o mundo das pessoas que estão ali agindo, aí de fato eu dizer, olha, então eu desisto desse canto, né? Então por isso que sim, pode Não, falar, depois só Conrado. para não perder, por favor, termina só para eu não perder, porque está bem no ponto, mas por favor, Josivan, Não, não, acho desculpa que te... você pode falar, o Conrado. Não, é só assim, ó, é só porque eu acho que ajuda no teu raciocínio. Pelo menos eu gostaria de ouvir isso, né? É que a ideia que eu tenho, assim, é que digamos assim, ó, o Lebenswelt, que seria o mundo da vida, está no fim, então não está no início. Entende? Quer dizer, essa universalização, ela me parece que ela vem depois, assim, ela não vem na saída, porque na saída está o a priori. Então, é isso que eu fico pensando, assim, se isso não... Porque, não sei o que tu achas disso aí, né? É a ideia, assim, porque o que eu percebi, assim, que até agora, já vou aproveitar e fazer um pequeno aí, já é mais um comentário, assim, não é nem tão... eu achei muito interessante, assim, muito mesmo, o teu trabalho. Eu achei sensacional, porque tu, na verdade, o que me parece, assim, eu posso estar... na verdade, meu foco de estudos é hermenêutica filosófica, e Gadamer, né, e Heidegger, mais o Gadamer, né, o Heidegger em virtude da sequência, digamos assim, fenomenológica, né, mas o que eu vejo, assim, que achei bacana, que tu fazes uma aproximação, assim, do Kant com o Hegel. Uhum. É isso que eu percebo, assim, Sim. no teu trabalho. Tu está fazendo um diálogo entre eles Uhum. e, pelo menos, é assim que eu tô ouvindo. Não sei, posso estar ouvindo mal, né? Perfeito, é isso. Na verdade, o Conrado, não sei se você percebeu, Leandro também, ah, eu acho inclusive que grandes teses, não estou dizendo que possa ser que seja uma boa tese, uma grande tese, a minha tese, né, o livro, depende, mas as grandes teses, elas nascem, inclusive a sua pergunta foi como construir esse itinerário, né, a sua pergunta inicial lá do Não, Conrado. só um detalhe para não passar assim, Josiva, Uhum, desculpe te interromper de novo assim, mas uhum, não, que tu te falaste no início, ali que tu havia, que tu até usamos, eu até pensei numa expressão, se chegasse a falar e eu estou colhendo de uhum, ti, estou reproduzindo, uhum. que é uma flexibilização assim dessa ideia desse radicalismo que se vê no Kant em geral, Sim, né? Essa isso, inflexibilidade, vamos usar de é, outro viés. o que eu Esse falo de uma heterodoxia kantiana. Acho que isso, ler um Kant heterodoxia. ortodoxo, muito Isso apegado a aí. essa primeira dimensão, oblitera Perfeito. essas possibilidades de pensar um Kant em nível de autonomia, com essas inflexões sociais que eu chamo mesmo que mínimas, como Leandro Cordioli colocou, quando você universalizar para que mundo? Você pode ter esse mundo o mundo inteligível aqui, Leandro, é justamente que o Kant vai colocar não é o inteligível fora, né? É o numênico, né? Eu agora me lembro Isso, o que isso, é o você foi numênico e o o fenomênico. numênico, né? Isso, mas é um mundo da razão. Inclusive a palavra nous, com toda que nós temos ali desde Anaxágoras, etc., é justamente a inteligibilidade. Então, agora sim, você pode fazer críticas veementes dizendo o seguinte, né? Como aí você tem o livro do Damasio, o erro de Descartes, que aí pode ser entendido de um nível mais geral
como aquele gap entre racionalismo e res cogitas e res extensa, você pode dizer que Kant também cai nesse abismo de dizer uma espécie de virtude. O que é ser virtuoso? É para uma ideia de boa razão. Você coloca a razão acima das paixões. Então, em Kant, você tem também isso, no campo da moralidade, uma espécie de colocar as paixões de lado para que você possa agir bem. E essa razão que traz Kant, que é um iluminista, né? Esse lumen, né, é a razão, daí a palavra iluminismo, né? Então, você pode, mas esse noumênico, que o Leandro também aqui corrobora, né, e subscreve, que esse campo da inteligibilidade é o campo da razão, a moralidade racional, ou que eu falo também em termos de logonomia, é uma norma derivada dessa razão. Aí, agora, em nível de filosofia da história, você, dentro de uma concepção de reino dos fins, uma ligação sistemática de agentes morais, a gente passa, a gente de carne e osso, morre, mas isso continua uma tarefa, porque isso está dentro de um espectro de filosofia da história kantiana que ele diz que é um progresso, né? Um progresso, obviamente, parece tautológico, do pior para o melhor. Isso é uma espécie... E o Kant diz lá a ideia de uma história universal de ponto de vista cosmopolita, que os seres humanos não se dão conta que estão implementando esse plano oculto da natureza, que ele chama da grande artista. A grande artista, a natureza aqui no sentido mais teleológico, né? Não no sentido da primeira crítica, né? Então ele diz, olha, quando os seres humanos implementam o republicanismo, quando implementam o Estado de Direito, quando são eficazes e exitosos nas suas relações morais, eles mal sabem que estão realizando um plano oculto da grande mãe, da grande artista que é essa natureza. Né? Que ela providencia justamente que todas as coisas aconteçam, né? E outra coisa, parece uma questão até estoica, né? Quer o ser humano queira ou não, né? Carrega, né? Forçosamente. Mas isso, então, há vários elementos, há problemas de filosofia da história e de tudo, mas assim, o ponto que o Leandro colocou, essa moralidade, como eu interpretei, Leandro, ela tem que ter essa inflexão mínima de carga humana, concreta. Mesmo que você tenha todo essa questão de fundamentação mais metafísica de uma moralidade no sentido de ancorar numa ideia de filosofia da história, sobre aquilo que não está no nosso escopo saber o que virá, nós apenas fazemos aqui, etc. Mas o Ich et Nunc aqui em Kant, que é justamente a autorresponsabilização moral. Né? E tipo assim, olha, você aqui há um procedimento, né? E inclusive nas aulas do Tadeu Weber dizia assim, então cabe tudo nesse procedimento, né? As pessoas diziam, então a pessoa pode universalizar uma máxima nazista? Claro que não, não cabe tudo, porque você há uma concepção de bem. Qualquer máxima que fira a liberdade, qualquer máxima que fira a humanidade, né? Por isso que o ser humano, e aí há uma questão fundamental de dignidade humana, direitos humanos em Kant, a ideia do homem como fim em si mesmo, humano, né? É aqui fazendo atualização, o humano, o homem e mulher, no sentido do antropos, não só o andros, não só a gené, não só o homem, não só a mulher, masculino e feminino, mas o humano, né? Aqui é uma hermenêutica minha, o Conrado aí da área de hermenêutica. Então esse antropos, esse humano, né? Ele é fim em si mesmo, né? Ele é Endzweck, ele é o fim terminal. Então esse humano ele deve ser respeitado, né? Então, Leandro, quando a gente pega esses termos como fim em si mesmo, quando você pega a dignidade humana, quando pega a questão do respeito, né? Quando você pega, tudo isso você vai vendo que é algo muito palpável nas relações intersubjetivas e morais. Então, nesse sentido, e outra coisa, revisitando as tradições, né? E aí eu volto já ao ponto do Conrado, o Kant dizia, olha, as próprias problematizações, né? Você pega aquele opúsculo ali, né, Über die Gemeinspruch, sobre o dito popular, aquilo que vale em teoria, vale na prática, etc. Você tem justamente as inquietações de Kant de dizer o seguinte, olha, será que a felicidade ela pode ser moral?
no sentido de universal e necessário, né? Porque a felicidade ela varia, né? Então o Leandro pensa a felicidade de modo X, o Conrado de modo Y, outro de modo Z, então ela pode ser no máximo generalizável, jamais universalizável. E aí você chega ali para o utilitarismo, né? No tempo de Kant, você tem ali uma questão de Bentham, né? Então você pega a questão de maximização do prazer e minimização da dor, né? Então o próprio o Michael Sandel discute esse ponto, né, sobre pontos vantajosos e desvantajosos do deontologismo e também do utilitarismo, né? E inclusive aquele velho dilema lá do bonde desgovernado, né? Então tá lá o trem lá desgovernado a tantos quilômetros ali por hora, uma alta velocidade, você está ali naquele trem e se continuar mata ali em torno de 5 pessoas e você tem como desviar e matar uma pessoa. Então o que é que você faz aqui, né? Então você vai maximizar o prazer, né? O bem-estar para o maior número, se sim, você desvia e mata um, que não tinha nada a ver com o percurso, entre aspas, natural do trem, né? Então, para um kantiano isso é complexo, porque você iria instrumentalizar um para salvar né, 5. Então, a vida não pode ser feita esse cômputo, esse cálculo de maximização, porque pode correr em sacrifícios, né? O próprio Habermas, ele fala que foi pensado na Alemanha a lei de abate aéreo, né? Com todas as questões que nós temos no mundo, né, esses perigos de... Então, e aí a questão foi colocada o seguinte, segundo o Habermas, ecoou o imperativo categórico de Kant no tribunal alemão, nos juízes alemães. Por quê? Porque eles disseram assim, olha, pode ter lá um suposto terrorista com 10 pessoas, né, ou com 20, ou com 30, 50, 60 pessoas no avião, mas se esse avião vai se chocar, etc., então nós iremos abater, né? Pode ter uma pessoa lá junto com o terrorista. Nós podemos sacrificar aquele né, tal. Então isso é complexo. E aí se virem, né, polícia, etc., tudo, mas nós não podemos sacrificar um. Né? Então eu penso que essas questões são bastante concretas, né? Claro que a gente poderia, né, trazendo até como o Conrado utilizou o termo, elocubrar o seguinte, o Kant teria pensado essa moralidade como eu estou interpretando em termos tão concretos. A questão é, no hermenêutica, nessa leitura heterodoxa, nessa leitura reconstrutivista e social que eu faço da justiça em Kant, esses elementos vinculados, concernentes à dignidade humana, a questão de autorresponsabilização normativa, a questão de uma ética calcada na subjetividade, tudo isso, para mim, ela está como que sedimentada no âmbito das relações. E isso me faz pensar o seguinte, a universalização normativa parte de um procedimento que é formal, né, de você fazer essa máxima que é subjetiva se tornar uma lei universal, mas quando você incorre nessa normatização, você faz perante uma comunidade ética. Né? Tipo, quando nós pensamos em agir de modo X, Y, Z, se nós não somos egoístas éticos, mas se nós queremos universalizar nossas normas, né, a gente pensa para uma dada comunidade que a gente está inserido. Né? Por isso, Leandro, que eu penso muito nessa questão de inflexão social, né? Então, Josivan, eu queria te perguntar assim, se a gente pegar essa questão da moral do Kant, ela exige a universalização. Porém, tem um outro elemento, por exemplo, teorias políticas da justiça, como a do John Rawls, exigem não apenas a universalização, mas também a reciprocidade, isto é, né, todos devem fazer, mas todos são obrigados desde que os outros também façam. Isso entra, inclusive, naquele princípio, por exemplo, da liberdade. Né? A maior liberdade desde que compatível com uma igual liberdade para os demais. Né? Então, como é que você enxerga? Para mim, eu dou um segundo passo nessa questão da reciprocidade. Né? A questão da reciprocidade, numa moralidade kantiana, talvez afastasse a questão do imperativo categórico. Porque a reciprocidade me parece que introduz um elemento não categórico, mas hipotético aqui, na máxima. Né? Porque
Eu faço desde que você faça. Então, eu poderia dizer, né? Eu faço se você fizer também, né? Tipo assim, não mentirei se você não mentir também, né? Ou desde que você não minta também. E isso atrapalharia atrapalharia o procedimentalismo do imperativo É. categórico. Não, eu entendo. Só que assim, olha, eu acho que Kant tem mérito acerca disso no seguinte aspecto: se a gente ficar, eu ajo de modo X se você agir em relação a mim de modo X. Isso pode gerar uma violação do imperativo categórico e torná-lo um imperativo pragmático, né? Uma relação de meio e fim. Aquilo que falávamos antes, né? O próprio Habermas diz: o Kant teve mérito em superar aquela regra de ouro de dizer, olha, não faças ao outro aquilo que não queres que faça a ti. Então, por que eu não faço isso ao outro? É um medo que não faça a mim, mas Kant está para além disso, e há um mérito de moralidade aqui no seguinte aspecto. O mérito de moralidade aqui é o seguinte: quando você age deontologicamente, não é simplesmente dizer, olha, Leandro, você vai agir de modo A, então eu também ajo de modo A, ou de modo B também eu ajo. Então, uma espécie de ficar na expectativa do outro, né? Então, em Kant Kant não faz isso. Então, independentemente que você vá agir, então acho que é um rigor moral aqui, né? Independentemente que você vá agir contrariamente às minhas expectativas, é um dever meu, enquanto agente moral, agir corretamente, fazer o que é correto, né? Então, isso é muito interessante, inclusive, Leandro e Conrado, para as implicações políticas, né? Você agir eticamente na política, isso significa dizer que eu não vou entrar num jogo de interesses, ou da questão de poder, ou um tomar lá da cá, um jogo de conveniências, né? Então, um dia eu critico tal partido ou tal bancada, no outro, eu já, devido a algum medo, etc., eu já estou com eles. Então, isso para Kant seria inadmissível, né? Esse jogo de barganha de conveniências, né? Então, no plano moral, Kant amarra bem isso dizendo o seguinte, né? É necessário que a gente haja moralmente, independentemente da expectativa do outro. Então, esse processo de universalização, quando se pensa numa comunidade moral, é tensionando justamente a efetivação de um plano de moralidade, e não uma expectativa de A ou B. Então, a reciprocidade, nesse sentido, ela poderia ser complicada no sentido de condicionar a minha ação. Tá? É um condicionamento. O condicionamento da ação em Kant é um condicionamento da razão. Por isso que a, é muito concreta a fundamentação e a razão e a crítica da razão prática quando tensionam uma fundamentação da moralidade e colocam isso em termos de autonomia. Né? Então eu penso, o que há de mais concreto do que isso? Né? Você pensar uma autonomia no campo político e também até, desculpa, no campo moral, e isso reverberando inclusive em termos de esclarecimentos em nível político, com todo o processo de educação para a autonomia que eu falei antes. Né? Então eu penso, Leandro, que isso é muito importante a gente pensar neste aspecto. Agora sim, se você pega a reciprocidade no sentido de dizer o seguinte, que uma intersubjetividade forte no plano de espécie de oitivas, de ouvir o outro, de saber o que o outro pensa, etc., eu digo que o Habermas tem razão. O Kant não chega a isso. E eu digo até mais, o próprio Hegel talvez não chegou a isso. Né? O simples fato de você pegar a filosofia do direito e dizer, olha, há uma normatividade que é reconstruída dentro das instituições, da família, da sociedade civil, do Estado, etc., isso não quer dizer que essa intersubjetividade seja favorável, porque você pode reconstruir o ethos de uma família burguesa adrocetrista que o próprio Hegel fez, né? Que o Honneth, inclusive, na sua reatualização da filosofia do direito, revisita isso. Num campo da sociedade civil burguesa, você pode manter as desigualdades. No campo do Estado, você pode obliterar, como o próprio Honneth identificou na crítica a Hegel, ele diz não há sequer os mínimos resquícios de esfera pública
participativa em Hegel, né? Então, me parece que aí Kant leva vantagem perante Hegel. O Conrado tinha falado, aqui é uma espécie de acerto de contas com Hegel, esse meu livro, a minha tese, o Conrado, no sentido que, eu até colocava antes, o que me inquietou nessa toda construção que vem da graduação, mestrado e doutorado, é esse debate entre Kant e Hegel. E aí, eu, obviamente, no meu livro, eu finalizo colocando os pontos negativos de Kant com respeito no que diz respeito à cidadania, naquele gap entre cidadania ativa e passiva. Inclusive, você tem o professor Kesting, o professor Höfer, todos eles que dizem que aí Kant pisou na bola, como autor com a ideia de normatividade, de universalismo de direitos humanos, apela para critérios censitários e para critérios de gênero para fazer a divisão entre quem vota e quem não vota. Inclusive, isso vigorou muito tempo no Brasil, questão censitária, e no mundo, né? Questão de gênero, então só os homens votavam, etc. O Kant, como a própria Revolução Francesa fez, o Kant mantém isso na sua obra, então, como o filósofo universalista mantém isso, né? Por que Kant não apelou para balizar o que é cidadão ativo ou passivo, a ideia do ser humano como fim em si mesmo? O Josivan, eu vou dizer uma coisa para ti. Tu andou num campo minado, né? Eu Sim, queria sim. ver a tua banca, olha, porque assim, ó, é muito interessante, Sim, mas sim, assim, ó, dá pano para manga isso aí, né? sim. Na minha banca, Conrado, Mas eu não, para a professora eu tô achando Sinara, me assim que fez 10 questões, a Sinara da UFRN, o Leandro deve conhecer, que é gaúcha, né? Assim como vocês, me fez 10 questões. O professor Nitamar também me fez questões. Era o Nitamar, estava o Sobótica e o Tadeu Weber também, né? E eu deixei claro o seguinte, olha, não, até uma dada pessoa colocou, olha, o tal teórico, tal intérprete estadunidense não concordaria com isso. Olha, não me interessa se ele concordaria. Se está bem fundamentado, o que importa é que eu estou mostrando uma versão, e eu assumo que é uma versão porque se tensiona como reconstrução social, de deflacionar a justiça kantiana para esses elementos intersubjetivos, eu assumo que é um caminho heterodoxo acerca de Kant. Para mim, não teria tese, não teria mérito nenhum fazer apenas uma exegese e dizer só há esse primeiro momento da justiça em Kant, que é a liberdade inata, e pronto. Não. Há esse redimensionamento subjetivo em termos de autonomia. Essa autonomia ainda deve, por falta dessa intersubjetividade, talvez aí mais forte, talvez seja o campo da reciprocidade que você falou, Leandro. Por isso que eu passo ao terceiro momento, que é a dimensão que eu chamo de institucionalidade. Aí eu pego da dimensão da publicidade em termos de princípio transcendental da publicidade, que o Kant diz que dentro de um Estado republicano tudo aquilo que é relativo aos direitos dos seres humanos deve ser público, então nada de obscurantismo, certo? Nada de... Então a questão da publicidade, por isso que eu digo que eu chamo o Kant de patrono da publicidade, né? Então Habermas, Rawls, todos eles, razão pública, ou mudança estrutural de esfera pública, ou mesmo Hannah Arendt. E a própria Hannah Arendt diz sobre o que nós falávamos aqui, Conrado e Leandro. O Kant, se perguntasse a Kant para que existem homens, existem para dialogar, para exercer a capacidade de comunicar-se uns aos outros de modo livre. E o próprio Kant vai dizer o paládio de direitos humanos é justamente a liberdade de expressão, a publicidade, uma coisa tão de momento nossa, né? Então é um Kant muito pé no chão e atento a essas questões. E eu digo mais, foi um Kant que sofreu repressões, nós sabemos bem, vocês, né? E agora foi falado que o Conrado estudou com o professor Tadeu, com certeza ele deve ter falado nisso também. Quando Kant fala no conflito das faculdades, a narrativa, a repressão que ele sofreu quando fora publicar A Religião nos Limites da Simples Razão. No tempo a censura bateu em cima e foi preciso, no tempo o imperador do tempo falecer, outro assumiu, ele tinha uma espécie de despotismo esclarecido, né, um pé ali no despotismo, mas ao mesmo tempo aberto um pouco a questão da não censura, né, e aí depois que ele publica, né, porque era entendido como um ataque ao Estado cristão da época, você tinha um cesaropapismo, essa aliança entre religião e política, né, então Kant sofreu toda essa repressão, e aí só depois que ele consegue publicar, né? Por isso que ele diz, né?
a liberdade de expressão contida nos limites da Constituição é um paládio, né, uma segurança, um esteio para os direitos humanos, né? Eu vou Então, passar a palavra para o Conrado para ver se ele quer fazer uma última consideração e já abro em seguida um espaço para ti também. Tá. Não, Josivan, primeiro eu quero te parabenizar. Eu, sinceramente, achei excelente o teu trabalho e quero ler agora. Fiquei muito curioso de ler assim os detalhes da obra, né? É uma leitura bem interessante. Eu comentava com o Leandro antes que é uma leitura exatamente o oposto que fez um colega que é o João Engelman, que trabalhou com o Hegel, mas num viés bem exatamente oposto a esse que tu trouxeste, assim, né? Eu achei interessante essa contextualização, porque claro, isso faz parte até do meu próprio trabalho, trabalho né, com a fenomenologia, com Heidegger, com o Gadamer, que é exatamente o ser no mundo. Quer dizer, tu trabalhas a partir de uma estrutura contextualizada eu acho às vezes realmente uma certa eu vou dizer assim, às vezes uma certa carência, pelo menos eu sinto particularmente isso, de tu, quando tu está trabalhando um filósofo, tu não contextualizar a questão. O filósofo, de regra, ele está dialogando com a época dele, né, com as questões que o cercam. Ele não fecha a porta da casa e simplesmente o mundo. Mesmo nós agora na pandemia fazemos isso. É muito difícil. Sempre que tu estás em casa, vai passar um carro, vai passar sei lá, alguém vai passar alguém né, tocando aí uma música, você vai ouvir coisas que te contextualizam. E então é muito difícil isso. Eu achei muito bacana, meus parabéns. Como eu disse, é um campo minado, mas eu acho que tu fizeste uma trilha muito segura, muito consistente. Eu diria assim, em momento algum, eu diria que isso pode ter sido uma aventura. Eu acho que foi assim corajosa, digamos, uma empreitada corajosa, mas muito bem sucedida. Então, parabéns, Josivan. Achei excelente, realmente excelente mesmo. Então, eu espero que a gente consiga conversar aí mais vezes, né? Que tenha uma outra oportunidade, que todos nós o que mais desejamos é que essa pandemia passe, que nós sobrevivamos a todos nós a ela, né? E que nós possamos todos nos sentar num dos cafés lá da PUC durante o intervalo e trocar ideias e conversar. Eu acho que isso aí está faltando, esse contato, né? com Então certeza. fica o meu muito obrigado e também já me despeço do Leandro, né, Leandro? Boa noite, obrigado mais uma vez das nossas jornadas aí, tá? Eu acho que foi muito bacana, as pessoas vão gostar muito. Bom, professor Josivan, gostaria muito de agradecer a tua participação. É impressionante o teu domínio destes dois autores que tanto Kant quanto Hegel são tão complexos, né? Realmente eu fico impressionado. E até ia te dizer, concordo assim, ó, 100% com o que você falou, né? Fazer uma simples interpretação do Kant seria algo que estaria aquém da tarefa que você se dedicou. Realmente, você faz uma coisa extremamente interessante, que é buscar humanizar e preencher de conteúdo esse autor que é extremamente denso, né? E a gente sabe que tem interpretações para os dois lados, mas as cores que você pintou esse autor são bem atrativas. Então, muito obrigado. Gostaria de abrir um espaço para te deixar assim uma última palavra, lembrando para o pessoal, né, que os dois livros que o professor Josivan publicou em formato aberto vão estar na descrição do vídeo. Isso. Nossa, eu agradeço bastante, Conrado. Foi um prazer em conhecer Leandro. Aí já tem todo acompanhamento ali desde o doutorado, né? E com certeza vamos torcer para que todo mundo seja logo vacinado, né, à medida do possível. A gente sabe todos os desafios e que a gente possa se encontrar ali na PUC, tomar café e trocar ideias, né? Eu acho que
como eu prezei tanto num livro por essa dimensão social em Kant, né? O próprio Kant dizia lá na Crítica da Faculdade do Juízo, né? Essa dimensão estética é uma dimensão social também, né? Ele dizia que quando uma pessoa, né? Ele utiliza, está traduzido como choupana, quando alguém enfeita, né? A sua choupana, quando alguém se enfeita, etc., assim, beleza, é porque esse é um ser social, né? Essa dimensão social, né? Ou quando Kant vai dizer da nossa toda corresponsabilidade em agir bem perante os outros, né? Então essa dimensão social passa muito por esse momento, né? Um momento muito premente da gente pensar nessas questões interpessoais, intersubjetivas, né? Com toda a cautela, com toda a reflexão necessária, né? E eu penso que a filosofia, esse diálogo filosofia e direito contribui bastante, né? Porque a gente vai recolhendo esses elementos, né? Como aqui eu testemunhei, né? Essa dimensão social intersubjetiva em Kant, e a gente vê o quanto isso é presente nos nossos enfrentamentos atuais, né? Sobretudo em tempos pandêmicos. E o que o professor Conrado falou, de fato, essa dimensão social, ela é como que ontológica, né, em nós, né? Eu lembro que o próprio Marx dizia que quando você está trancado ali no seu quarto escrevendo um livro, você pensa que é um ato solipsista, não é. As próprias categorias que estão ali são categorias já colocadas antes, né? Então, o Conrado, que trabalha com hermenêutica, sabe todo bem desse background que tem, que nos antecede, né? E há um ponto, eu gostaria só uns 3 minutos para finalizar, né, deixar claro que este livro, né, a Teoria da Justiça de Kant, a teoria aqui é no sentido de uma perspectiva, né, no sentido grego, com uma visão, né, e essa visão, né, eu espero que tenha ficado bem claro para quem está nos ouvindo, né, e nos vendo, é uma perspectiva reconstrutiva em nível social de pensar a justiça para além dessa dimensão meramente a priori. Essa dimensão da liberdade inata há e haverá em Kant, entretanto eu pensei como que, como diz Wittgenstein, tirar os conceitos do céu e atirá-los de volta à terra. Então eu fiz como que um movimento deflacionário e tentando repensar essa liberdade no plano de autonomia, né, de ressignificação normativa no plano subjetivo, de ação, e depois dessa subjetividade, essa intersubjetividade no campo institucional, né. Claro que teria muito a aprofundar sobre republicanismo, sobre Estado, mas o livro está disponível, inclusive com o capítulo 2, onde eu intento um esboço de uma moral social mitigada em Kant, uma releitura intersubjetiva do formalismo, e aí há um debate com Rawls, um pouco do que eu tento como os equívocos de Hegel na crítica do formalismo moral kantiano, uma reatualização do procedimentalismo, depois um debate entre a professora Hesley Honneth sobre as pré-condições sociais da autonomia kantiana, né? Depois, no capítulo 3º, uma reconstrução socionormativa da esfera pública em Kant, onde eu intento uma articulação entre o formal e o empírico. Não sei se vocês perceberam, eu tento muito não ficar no 8 e no 80, né? É mais ou menos ali, acho que está não posso deixar Kant lá nas alturas, nem totalmente no chão. Acho que isso é um caminho do equilíbrio de se pensar o teórico, né? E nesse capítulo tem o 3.1, que tem o professor Johannes Kainburg, que ele tem um livro sobre da Alemanha, né, um teórico alemão, sobre a publicidade da razão em Kant, né? E na pergunta inicial do Conrado, eu cursei alemão 3 anos e meio na Casa de Cultura lá da Federal do Ceará, e depois no meu pós-doc eu fiz também na URGS, né, uns estudos de alemão. E aí, devido ao pós-doc, eu fui a Frankfurt, e lá tive no grupo de estudo, quem me recebeu lá foi o professor Martin Zarr, né, mas na Goethe-Universität, mas também eu participei lá na Normative Ordnungen, que é lá nas ordens normativas, que tem a direção do professor Forst e do professor Klaus Günther. Então foi algo muito rápido, mas para mim muito significativo. E também tive naquele dado ano 2018 meu pós-doc, né,
algo que eu ministrei muito rápido também, uma semana que foi na África, onde eu fui fazer uma colaboração sobre na Angola, numa província de Huambo, sobre liberalismo e comunitarismo, né, em teorias da justiça, né, mais uma semana muito significativa para mim. Então, quando eu voltei para a UFP com essas experiências, né, de vida e acadêmicas, do pós-doc, né, que eu fiz na PUC do Rio Grande do Sul, na filosofia e no direito, foi um pós-doc duplo, né, eu, eu comecei a implementar isso em orientações, né, de mestrado e agora de doutorado. Então, mas o principal foi a ressignificação conceitual, inclusive do que o professor Conrado falou, eu persigo essa ideia de que a teoria crítica tem que rever esse quadro obsessivo hegeliano e se reaproximar de Kant, sobretudo nessas questões voltadas para a autonomia, para a esfera pública. Aquilo que o Honeth fala lá em Sofrimento e Determinação, em 2001, que o Estado em Hegel se fortalece ao ponto de sobrar pouco de participação cidadã na esfera pública, eu diria para Honeth, revisite Kant. Né? Revisite Kant, que aí você tem, mesmo com esses problemas de gap entre cidadania ativa e passiva, mas lá em Kant você tem ideia de esfera pública e de participação cidadã muito forte. Né? Então esse é o ponto. Então, espero que tenha ficado claro e quero terminar dizendo que é sempre bom a gente terminar uma graduação e ir para um pós-estrito sensu, mestrado ou doutorado, porque na graduação, comumente, você pode dizer tal autor é X, Y, Z, e quando você estuda, né, vai adiante com uma dissertação de mestrado, numa tese, você vê já visões diferentes. E, claro, visões diferentes não com achismos, mas com um trabalho, de fato, extenuante, de atrás dos conceitos. Né? Eu lembro que eu já finalizo, eu entrava naquela biblioteca da PUC 8h30, 9 da manhã, almoçava, ficava até às 18, 19, depois ia jogar meu futebol. Então, foram 4 anos de trabalhos intensos para ter isso aqui. Então, como o professor Conrado falou, foi um desafio, né? Eu espero ter deixado a minha pequena, né, colaboração, né, nos estudos acerca de Kant com essa visão que eu digo mais heterodoxa, né, no sentido de um Kant mais pensado a justiça mais social, né, algo que parece tão hegeliano, mas que no livro vocês vão perceber que não é. Bom, senhores, muito obrigado. Foi realmente um prazer e muito instrutiva a nossa conversa. Vou encerrando por aqui, então. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.